Esther, capítulo de número 5. Se puder me arrumar uma água, eu agradeço, tá? Diz assim o verso a partir do 1. E ao terceiro dia, vestiu, eu vou acompanhar essa versão que está melhor do que a minha. E sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther, Lavshah, Malchut. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Esther. Faz barulho com a garganta. Esther, Lavshah, Malchut. Faz barulho com a garganta. Esther, Lavshah, Malchut. Amém. O livro de Esther, ele é um dos livros mais conhecidos da Bíblia Sagrada. No hebraico, nós conhecemos este livro como a Migillah HaEsther. A Migillah HaEsther, ela faz parte de uma coletânea de livros que leva este nome. Plural de Migillah é Migilot. Porque existem alguns livros que eles são usados em festas judaicas. Existem alguns livros que são lidos todos os anos. São comemorados todos os anos, são pregados todos os anos e são citados todos os anos. Hoje, quando a pastora disse assim para a igreja, alguém me pergunta se é cansativo eu todo ano falar do mesmo tema, e ela respondeu que não, ela entendeu bem a cultura judaica e o propósito da Bíblia Sagrada. Porque o propósito da Bíblia Sagrada é incutir desde criança a repetição. Porque é através da repetição que vai ser gerado em nós um espírito de excelência e de aprendizado. Então, este Hag, essa festa, todos os anos, ela é comemorada no 13º dia, e ela vem, a palavra Purim, vem que é plural de Purim, de Pur, porque Pur significa no hebraico sorte. Então, quando se fala sorte em hebraico, fala de Pur. Mas Deus, ele mudou não somente a sorte de uma pessoa, ele mudou toda a sorte de um povo. Então, o nome do livro é Purim, ou melhor dizendo, Purim, tem um acento no. O livro de Megillat Esther, ele é acompanhado por algumas outras obras que também são Megilot, que também têm o intuito de ser lidos para que as pessoas aprendam e associem ele a festas. Porque no judaísmo existe uma coisa muito especial. Existem meses e ocasiões específicas de festas específicas que não pode ter em meio ao seu povo uma coisa fundamental que tem em nós hoje: tristeza. Por exemplo, a festa de Esther, todo o mês de Esther, ele é marcado por alegria. Então, neste dia, mesmo que haja luto, é necessário que a pessoa ela entenda a respeito da alegria como um estado da alma e ela se alegre mesmo em tempo de dor. O livro de Esther, ele foi compilado e os estudiosos não conseguiram encontrar uma data certa para dizer a respeito deste livro. Eles não conseguiram encontrar uma data que definisse, não conseguiram encontrar ao certo o escritor do livro, porque os teólogos e os rabinos, eles discutem a respeito da data e uns atribuem ao 1º século, outros atribuem ao 4º século, outros atribuem ao 5º século. Então ficou uma discussão a respeito disso que não teve definição para a data do livro. O livro, como já disse, é para ser celebrado numa festa. Só que é interessante notar que ele não é o único livro, mas existem alguns livros no judaísmo que ele é também para a festa. Está uma luta isso aqui, meu Deus do céu.
para o judaísmo. Por exemplo, o livro de Cantares, ou o Cântico dos Cânticos, ele foi criado no intuito da festa do Pêssar, ou conhecido no português como a festa da Páscoa. Na festa da Páscoa, eles abrem o livro de Cantares e eles vão recitar o livro de Cantares, fazendo associação do rei que está no trono, e eles vão dizer: Ani ledodi vedodli. Eu sou do meu amado e o meu amado é para mim. Só que existem livros, por exemplo, como o livro das Lamentações, que ele não é escrito e nem recitado num dia de alegria. Tisha B'Av é o dia que foi destruído os 2 templos, o primeiro e o segundo templo. Então, nesta ocasião, eles pegam o livro de Lamentações para cantar ao Senhor e lamentar pela destruição do templo. Eu também, esta noite, poderia vos falar a respeito do livro de Ruth, Megilá de Ruth. Porque o livro de Ruth, ele foi escrito no intuito de ser recitado na festa do Sukkot, ou na festa do Hag, na festa do... Como fala em português? Festa do Sukkot? Festa da colheita. Porque na festa da colheita, Ruth encontra Boaz, que se representa o Espírito Santo, e representa o rei, e representa Jesus. E ela entende que ele desce no campo para poder libertá-la e transformar a sua história. Só que nessa noite nós trataremos a respeito do livro de Esther. A Bíblia Sagrada vai dizer, no livro de Esther, no capítulo de número 1, que existiu um rei por nome de Assuero. Nós temos um problema aqui de língua, porque esse Assuero é uma linguagem portuguesa. Esse Heródoto deu o nome a ele de Xerxes I. E os judeus dão o nome dele de Ahasverosh. Então existe este rei, que a Bíblia Sagrada vai dizer, tratar no português como Assuero, que ele é o 4º monarca que se assentou no trono Medo-Persa, trono Aquemênida, por volta do ano 486 até o ano 465, ele vai reinar em todo o mundo antigo. A história vai dizer que este rei, ele vai passar por algumas problemáticas. A primeira problemática que Heródoto, o historiador do 1º século, ele vai dizer, é que este rei, ele passa por alguns problemas, porque ele vem de uma linhagem de reis que são conquistadores. Por exemplo, Ciro o Grande, que fundou o Império Aquemênida, que uniu os medos e os persas, ele vai conquistar um grande reino, e a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai ser o escolhido, o ungido, o Mashiach de Deus. Ele vai ser aquele que vai tirar das mãos dos babilônicos o reino para trazer a libertação para o seu povo. Ciro vai reinar, vai tirar os cativos, construir o templo e fazer muitas obras. Então, o seu substituto, o seu primeiro filho, Xerxes I, vai se assentar no trono e também vai ser um grande conquistador. A história vai dizer que ele se assenta no trono e agora ele vai conquistar e alargar o reino. Depois dele, então, vem Dário I, conhecido como o rei de Daniel. A história vai dizer que ele consegue conquistar uma parte da Ásia Menor, ali perto da Macedônia, e agora ele desce ao túmulo e chega à vez de Xerxes. Quando o Assuero se assenta no trono, ele tem algumas debilidades. A primeira debilidade é de dar ao seu povo um governo estável. A segunda debilidade que ele tem é de mostrar para o seu povo que ele também consegue conquistar, que ele também consegue alargar as fronteiras e que ele também consegue fazer. Então a história vai dizer, o pano de fundo do capítulo de número 1 do livro de Esther,
se dá quando Felipe o Grande, pai de Alexandre o Grande, se assenta no trono da Macedônia. A história vai dizer que Felipe o Grande, ele não quer permitir que o rei Xerxes, conhecido como Assuero, alargue o seu reino. Então ele vai unir toda a Macedônia, conhecida hoje como Grécia, para tentar tirar das mãos de Xerxes, que é o poder maior da terra. A Bíblia Sagrada então vai dizer que o rei Assuero, no 3º ano do seu reino, ele vai convidar as suas 127 satrapias e vai fazer uma festa de 180 dias para mostrar todo o seu poder bélico, toda a sua glória, toda a sua riqueza e todo o seu esplendor. Porque todas as vezes que um rei queria sair para a guerra, era necessário que o rei mostrasse, era necessário que o rei demonstrasse o seu poder, era necessário que o rei manifestasse a sua riqueza para mostrar para as pessoas que ele tinha condição de manter uma guerra. Porque uma guerra custa muito dinheiro. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai unir as 127 satrapias, vai fazer uma festa de 180 dias, e depois dos 180 dias, ele também vai fazer uma festa somente para a capital de inverno, conhecida como Xuxã, ou conhecida como Suzã. A Bíblia Sagrada vai dizer que ali tinha um dos palácios mais lindos de todo o mundo antigo. O palácio de Xerxes era uma beleza que historiadores vão dizer que podiam ser como uma das 7 belezas do mundo antigo, das 7 maravilhas do mundo antigo. A Bíblia Sagrada vai dizer que o palácio todo era cercado por cortinas de linho. Hoje em dia nós não damos importância para o linho porque nós não entendemos o trabalho do tecelão. E por estar banalizado o tecido, nós não conseguimos entender a preciosidade e o custo que se era para ter um rolo de linho. A Bíblia diz que as cortinas eram de linho, as argolas que prendiam a cortina todas de ouro e de prata, e ele vai fazer uma festa no pórtico do templo, a saber, no pórtico do palácio, a saber, de frente para o jardim. A Bíblia diz que as colunas do pórtico eram de alabastro, o chão todo de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Como se não bastasse, para mostrar a sua riqueza, ele existia copos. Só que os copos não eram pequenos para ser chamados como copos. Eles eram grandes, que cabia muita bebida, e todos eles eram de ouro, decorado com pedras preciosas, preços de muito valor, e cada um era diferente da coleção que o rei tinha. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai chamar o reino de Xuxã para estar com ele durante 7 dias. Durante 7 dias, ele exibiria toda a sua beleza, toda a sua glória, todo o seu resplendor, todo o seu reino, toda a sua majestade, para convencer uma nação que ele tinha condições de estar sentado no trono e de ser o líder do reino. A Bíblia diz então que no 7º dia, já estava alegre o seu coração com o vinho. O texto vai dizer assim, e no 7º dia, se você puder colocar, você me ajuda, tá? E no 7º dia, já estava o rei alegre em seu coração com o vinho. E quando estava alegre o seu coração com o vinho, ele vai chamar o quéter do seu reino, a coroa do seu reino. Ele vai chamar aquilo que ele tinha de mais precioso, aquilo que ele tinha de mais bonito e aquilo que ele tinha de mais importante. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele manda chamar uma mulher por nome de Vasti. O nome Vasti vem do acadiano,
que significa mais excelente ou mais bonita de todas. A Bíblia Sagrada diz que ela também está dando um banquete. Ela está dando um banquete para as mulheres do reino. Ela dá um banquete para mostrar que ela também tem condições de ser a mais importante do reino. Ela dá um banquete para mostrar que ela é a mais bonita do reino. Ela dá um banquete para mostrar que ela é a mais perfumada do reino. Ela dá um banquete para mostrar que ela é a principal do reino. Porque tem gente que não entendeu o propósito do banquete com o rei. Tem gente que não entende o propósito de fazer um banquete quando o rei está fazendo uma festa. Tem gente que não entende que o propósito do banquete não é para mostrar quem tem a coroa mais bonita, o batom mais bonito, o perfume mais caro e nem o sapato mais importante. Quem está na presença no banquete tem que entender que está aqui à espera que o rei possa chamar. A história vai dizer, e a Bíblia Sagrada vai dizer, que o rei manda chamar a Vasti com a coroa real na cabeça. E aqui começa um problema. Aqui começa um problema, porque o texto em hebraico diz assim: Leavi et Vasti, Ramalecha, Levini, Hameler, Beketer. Aqui nós não encontramos uma palavra que está no português. A palavra com a coroa teria que ser pelo menos uma palavra. Im. Im, no hebraico, significa com. Keter, coroa. Só que no original está beketer. E beketer só traduz para duas coisas. Ou que ela entrasse em coroa, ou que ela entrasse só com a coroa. Ou seja, o que o escritor está fazendo questão de mostrar para nós é que quando Vasti é convidada para entrar na presença do rei, ele não queria que ela entrasse com o melhor vestido que ela tinha. Ele não queria que ela entrasse com a melhor roupa que ela tinha. Porque os reis persas, segundo a história vai dizer, Champlin, por exemplo, ele diz que eles eram tão vaidosos que até nas suas barbas existiam pedras preciosas. Eles gostavam muito de ostentação. Só que ele não quer mostrar aquilo que ela tem por dentro, por fora da roupa. Ele queria mostrar o que ela tinha por baixo da roupa. Ele queria mostrar a beleza dela, que só ele poderia ter acesso. Ele queria mostrar que ela não era só bonita de vestimenta, mas que por trás da vestimenta também tinha alguém que era a mais formosa de todas as mulheres. Só que os sábios rabinos, eles vão dizer que ao longo do tempo, Vasti, ela foi acometida de dermatite, de uma doença que dá na pele. E no mundo antigo, toda doença que se dava na pele era associada a duas coisas. A primeira era associada à lepra e a segunda era associada a pecado. Só que Vasti estava acostumada a entrar na presença do rei, só que antes de entrar na presença do rei, ela tinha aviso prévio para entrar na presença do rei. Então dava tempo dela se maquiar, se vestir, se arrumar para disfarçar a lepra que estava escondida nela. Tem gente que vive até com a lepra, mas consegue, antes de entrar na presença do rei, se maquiar.
Tem gente que consegue até cantar bonito, porque antes de vir para a presença do rei, põe um disfarce para entrar na presença do rei. Tem gente que prega até bonito, tem lepra, mas a lepra disfarça, porque ele veste uma máscara, se maqueia para entrar na presença do rei. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nesta noite: uma hora o rei vai mandar chamar e não vai dar tempo de se maquiar para entrar na presença do rei. A história vai dizer então que quando o rei chama sem aviso prévio, ela não consegue se maquiar, ela não consegue se disfarçar para entrar na presença do rei. Porque o livro de Esther é conhecido no hebraico, toca varão, para não. O livro de Esther é conhecido no hebraico, se você puder tocar um Agnus Dei aí, aleluia, um negócio bem inspirador. O livro de Esther também é conhecido no hebraico porque é o livro do disfarce. Eu trouxe 2 máscaras para colocar ali em cima da mesa, porque no livro de Esther é classificado como um livro de disfarce. Olha como tudo está disfarçado. O rei se disfarça de Deus e se disfarça de rei Assuero. A rainha Vasti se disfarça de uma boa esposa. Amã, o mau servo, se disfarça de um bom servo. E Radassa se disfarça de Esther. E eu essa semana em casa, foi a nossa ceia, e toda ceia que tem uma festa judaica, eu faço a mesa de acordo com a festa judaica para ensinar para a igreja o que significa cada festa e cada elemento da mesa que nós vamos cear. E essa semana eu, atribulada, como eu já disse para vocês, eu comecei a falar para o Senhor assim: Senhor, qual é o segredo de Vasti? Qual é a máscara que Vasti está usando? O que Vasti simboliza? Porque a Bíblia Sagrada diz que no 7º dia, o rei, ficou bonito, manda chamar Vasti, e ele manda os seus 7 eunucos que assistiam diante da presença do rei, mandar chamá-la para introduzir na presença do rei com a coroa real. E aí o Senhor me fez pensar e ele disse assim para mim assim: minha filha, Vasti representa a lei e Esther representa a graça. Porque, olha para você ver, no 7º dia, o 7º dia no hebraico não é conhecido como Yom Sheva. 7º dia, Yom, dia, e 7, Sheva. Mas é conhecido como Shabat. Não existe 7º dia, Yom Sheva. Existe Shabat. E o que acontece no 7º dia? O 7º dia não é dia de trabalho. O 7º dia não é dia de se laborar. Não é dia de afligir a alma. No 7º dia, eu preparo o banquete. No 7º dia, eu reúno a família e os amigos em volta da mesa. No 7º dia também, no hebraico, é conhecido porque é o dia que as pessoas vão para a sinagoga. Neste dia, então, as pessoas não vão cozinhar, não vão limpar a casa. Elas só vão estar na mesa com os amigos e com a família, e elas vão fazer um principal. O principal é ler a lei. É neste dia, no 7º dia, que o Rei dos Reis manda trazer o rolo da Torá. Para entrar a Torá no ambiente, que representa a lei, era necessário que fossem 7 homens. 7 Cohen, que fossem purificados para trazer diante do rei ou do Cohen Gadol, para fazer a leitura da Megilá. Eu vou tentar desenrolar para você. No 7º dia, quando está todo mundo na sinagoga reunido, então se traz a lei para ser lida. Os 7 dias representam o Shabat. A lei representa Vasti. Os eunucos representam os sacerdotes. Porque o que é um eunuco? Um eunuco é quem não se contaminou com as mulheres.
E o que é um sacerdote? Um sacerdote, porque mulher na Bíblia, significa religião. Então é alguém que não se contaminou com outra religião, que está capacitado para trazer o rolo que representa a Vasti, que representa a lei, diante da presença de Deus. Só que para trazer a lei, era necessário um aviso prévio. Era necessário que eles se lavassem no mikvê, se ungisse, para depois adentrar na presença do rei. E para eles adentrar, era colocado na sua cabeça uma coroa por nome de mitra. E esta mitra estava escrito Kadosh HaKadoshim, que significa Santo do Senhor. Então, depois que ele estivesse aparamentado, ele poderia entrar na presença do rei, porque então ele seria aceito. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer, no livro de Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 3, que a lei não poderia salvar o homem para entrar na presença do rei. Porque, estando a lei enferma na carne, veio Jesus na carne para morrer, para nos dar a salvação. Sabe o que ele estava dizendo? Através de Vasti, ninguém vai conseguir estar na presença do rei. Mas se nesta noite você tirar a sua coroa, a sua capa e entrar na presença de Deus, você vai conseguir sentir a presença do rei. Isso é muito difícil de pregar, irmãos. Nós vamos fazer um seminário e você vai ver o negócio fluir. Só que Vasti, a Bíblia Sagrada vai dizer que a rainha vai ser deposta. Olha que interessante, a Bíblia Sagrada diz que quando a rainha Vasti se nega de entrar na presença do rei, entra os seus 7 sábios. Os 7 sábios entram na presença da presença do rei e vai dizer uma frase emblemática. E a segunda característica para eu ter uma noite com o rei é entender que mesmo eu tendo debilidades, é melhor eu entrar na presença de Deus mostrando quem eu sou, do que tentar me vestir de quem eu não sou, na esperança de agradar alguém. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que Memucã toma a palavra, e ele vai dizer assim: havendo ouvido todas as princesas do reino, que a rainha não quis entrar na presença do rei, elas também vão se achar no direito de profanar os seus lares e de ofender os seus maridos. Então manda editar uma lei e sela com um anel real, para que ela não seja revogada, e tire a coroa da cabeça de Esther, e agora vem a chave, e dá para alguém que é melhor do que ela, que é mais excelente do que ela. Tem gente que não pegou, mas eu vou ajudar. O nome de Vasti significa mais excelente. Só que todas as vezes que eu me acho que eu sou a melhor, a mais bonita, a mais inteligente, a mais sabida de todas, que canto mais bonito, que visto mais bonito, Deus arranca a coroa da minha cabeça, porque sempre vai ter alguém preparado, vai ter sempre alguém melhor do que eu, para poder servir e entrar na presença do rei. Porque tem gente que acha que é insubstituível. Vasti, ela se achava insubstituível. Ela se achava a mais bonita, a mais excelente, a mais simpática, a mais inteligente. Tem gente que é assim, não é? Se acha a melhor das melhores. Mas eu vim lá de Portugal para profetizar sobre esta igreja. Pode ter até alguém mais bonito que você, mas não tem ninguém nesta noite que vai entrar na presença do rei sem ser você quem recebe esta palavra. Levanta a mão e glorifica ao Senhor. E aí eu preparei muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. Eu já perdi, estou quase acabando. A terceira coisa para estar na presença do rei, o dia que Deus não quer, irmão, não tem jeito. A terceira coisa para estar na presença do rei, para estar na noite com o rei, é preciso entender que existem momentos que Deus vai ter que trocar a nossa identidade.
Porque entrar do jeito que eu estou não dá. Então Deus é aquele que troca identidade, troca nome, troca passaporte. Deus está trocando o passaporte de alguém aqui nessa noite. Deus está trocando o passaporte. Isso aqui não está no esboço. Tem alguém que está precisando de um passaporte. Deus está dizendo que Ele desceu aqui nesta noite, que Ele ouviu o seu clamor e Ele está te dando um passaporte inglês para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem alguém aqui, pastora, depois você vai escutar o testemunho. Tem alguém aqui que vai ganhar um passaporte. Deus está mudando a identidade, está mudando uma lei para poder te abençoar. Para ter uma noite com o rei, é necessário que eu tenha uma outra identidade. Porque a identidade no hebraico, ela é muito importante. O nome no hebraico, ele é essencial. No judaísmo não existe dar um nome para o filho porque está na novela. No judaísmo não existe dar um nome para o filho porque você viu um cachorro com o mesmo nome, achou bonito e dá para o filho. Porque a palavra hebraica para nome é Shem. Lembra o livro de Shemot? Deus, que traduzido no português é Deuteronômio? É Êxodo. Isso, obrigada, meu bem. Começa, e estes são os nomes. Porque o importante para Deus não é Deus tirar o Egito do Egito. O importante para Deus é saber se o seu nome está escrito no livro da vida. Porque o nome, ele identifica três coisas básicas. Ele identifica a personalidade, ele identifica o seu caráter e ele identifica a força como você age na terra. Vou dar um exemplo. Poderia dar dois exemplos. Eu vou dar dois. Estou empolgadinha, eu vou dar dois. A hora que é para parar, você fala, tá vassoura. Vou dar dois. Por exemplo, o livro do Gênesis começa assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Veja, no hebraico, Deus tem 72 nomes. Cada nome fala de uma personalidade que Deus, Ele vai descer no meio do seu povo para realizar algo em favor do seu povo. Por exemplo, o Deus da criação é o Elohim. O Deus que cura, que sara, que nós cantamos esta noite, vem da palavra refuá. Refuá, Rafá, Deus que sara. O Deus que é o Adonai é o Deus que é o Senhor dos senhores. O Deus que aparece para Avraham Avinu, nosso pai Avraham, ele diz assim para Abraão: Abraão, Ani El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. Então, conforme aquilo que Deus vai realizar, Ele desce na terra com um nome para mostrar a sua personalidade e o seu propósito divino. Por exemplo, Davi, no Salmo 51, ele vai dizer assim: Elohim leve taor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando ele diz, cria em mim um coração puro, ele estava dizendo a respeito de Elohim. Ele poderia usar Adonai, ele poderia usar El Shaddai, ele poderia usar El Elyon, ele poderia usar Jeová Rafá. Mas por que ele usa o Elohim? Porque o Salmo 51, Davi ele faz depois dele pecar. Ele faz depois dele transgredir a lei do Senhor. Então ele entende a qualidade do coração dele. A qualidade que o coração dele tinha de inclinar-se para o mal. E ele entende que o único jeito de Deus se agradar dele é Deus mudando o coração dele. Então, para Deus criar, tinha que ser o Deus que não precisa de matéria-prima para criar.
tinha que ser o Elohim. Tem gente que já pegou. Aí ele vai dizer assim: Senhor, este meu coração só sabe pecar, Senhor. Então tu que cria sem matéria-prima, Senhor, olha para o meu coração de novo, Senhor Deus, e não pega nenhuma matéria-prima desse, mas cria em mim, ó Deus, um coração que é capaz de te servir e um coração que é capaz de te adorar. 2 exemplos. Segundo exemplo, Iacov, ele nasce com o nome de Iacov porque Iaquerev é calcanhar, Iad é mão no hebraico. Então, quando ele nasce, ele agarra a oportunidade. Ele sai agarrando a oportunidade até chegar um momento da sua vida. Porque Deus ainda até permite algumas coisas em nossa vida durante algum tempo. Mas chega um momento que Deus vai lutar com você num val de Jaboque. E quando ele luta no val de Jaboque, não pode ser mais Iacov. Agora tem que ser Israel, porque luta com Deus, mas até com Deus ele luta e prevalece. Se torna um príncipe de Deus. E quem é Hadassah? Hadassah, tem muita coisa para falar. Hadassah, ela nasce com o nome de Hadassah. Hadassah, é interessante notar que a Hadassah no hebraico é Hadassah porque vem de Hadass. Hadass é murta. E qual é as qualidades da murta? Murta, é interessante notar que a murta, ela é um produto da terra. Ela nasce até no meio da lama. Só que ela não se contamina com a lama. Ela pode estar num lugar onde todo mundo peca, todo mundo fala palavrão, todo mundo faz orgia, mas ela se guarda porque ela entende. Tem gente que levantou a mão para receber e eu vou profetizar. Você pode estar num pior trabalho, mas eu quero te dizer nesta noite que você é Hadassah, você não se contamina. Só que esta murta, embora ela seja natureza da terra, produto da terra, ela está plantada na terra, natureza de baixo. Só que quando ela cresce, ela produz uma flor branca. E esta flor branca tem uma estrela. A flor é em formato de estrela. Era Deus dizendo assim: sabe, Hadassah, você pode até nascer com o nome de Hadassah, mas a sua essência não é da terra, a sua essência é dos céus, a sua essência é do andar de cima. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Ei, você pode estar até na terra, mas a sua morada final não é na terra, é nos céus. Só que Hadassah, ela era um dos 4 elementos que era usado na festa de Sukkot, na festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos era lido a Migilat de Eclesiastes. Então ele ia ler a Migilat de Eclesiastes, o pergaminho de Eclesiastes, e ele ia dizer Rachel, Verrachel, Racol, Verrachel, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Porque ele entende que tudo aquilo que esse tabernáculo produz, meu irmão, não tem proveito nenhum, tudo é para vaidade. Então, neste ocasião, até nos dias de hoje, é construído uma sucá. O que é uma sucá? Uma sucá é uma cabana que é construída e ela tem que ter o telhado aberto, para que aquele que entra lembra da promessa que Deus fez para Abraão. Só que esta sucá, para ser kasher, para ser pura, para ser válida, para ser aceita, ela tinha que ter 4 elementos. Eu só vou falar da Hadassah, porque eu não tenho tempo para falar dos 4, ok? A murta, ela era um dos 4 elementos que tinha que ter dentro da sucá. Porque a murta, ela representa um tipo de pessoa, um tipo de judeu. A murta representa o tipo de judeu que tem cheiro, mas não tem sabor.
O cheiro fala dos atos. E o sabor fala dos frutos, da sabedoria. Então era Deus dizendo que para morar no palácio e servir ao rei, não precisava ter muita sabedoria, apenas precisava ter atos, vontade para servir ao rei. Porque tem gente que está dizendo assim: o dia que eu aprender eu faço, o dia que eu crescer eu consigo, o dia que eu for mais afinado eu canto, o dia que eu entender hebraico eu prego. Mas Deus está dizendo: ei, começa a servir o rei com o que você tem, e no meio do caminho Deus vai capacitando para você alcançar. Só que Deus vai mudar a natureza dela. E Ele vai colocar o nome dela o Mordecai vai colocar o nome dela de Esther. Esther tem 2 significados. O primeiro significado é oculta. Fala da graça no Antigo Testamento, que está presente, esperando o rei chamar para colocar a coroa para salvar. Só que Esther, no persa, é estrela. E eu lá fazendo a mesa da ceia, falei para Senhor: Senhor, se Vasti representa a lei, então Esther representa a graça. E como é que eu vou encaixar isso, Jesus? E aí o espírito da profecia veio sobre mim. E ele disse assim para mim assim: Maristela, olha o que está escrito em Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1, está escrito assim. Tá ligado aí, né? Coloca o versículo 14 então, fazendo favor. Deus diz assim: no primeiro dia Deus cria, no segundo dia Deus cria, e no terceiro dia, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus vai criar no raquia, no firmamento, luminares. Esses luminares no hebraico é ot. E ot, traduzido para o bom português, significa 2 coisas. A primeira coisa significa estrela, e a segunda coisa significa sinais. Eu gosto de gente ligada. Significa estrela e significa sinais. Porque o texto vai dizer assim, olha, que Deus cria as estrelas no firmamento para servir de sinais, para servir de profecia, para servir para destinar as estações, para servir para tempo, para meses e para anos. Então a estrela, ela comunica através dos sinais. É através dos sinais que eu entendo o tempo determinado. Aí Mateus capítulo de número 2, versículo de número 2, vai me dizer que os magos do Oriente, eles olham para uma estrela. Tem gente que está recebendo. Eles olham para a estrela e entendem que o tempo de Esther, da graça, chegou. E eles dizem assim: porque nós vimos a estrela no céu e nós viemos adorar o menino que é o rei dos judeus. Ei, você pode levantar essa mão nessa noite e adorar este Deus, porque Ele está aqui. Você não encontra no Google isso não, irmãos. Isso é Deus que dá. Ela serve para comunicar um sinal, símbolo da encarnação da graça. Porque todas as vezes que alguém olha para o sinal e lembra não somente da promessa de Abraão, que vai fazer uma grande nação, mas também que tem um Cristo vivo, que Ele veio e voltará para buscar uma igreja. Só que o nome dela vai ser mudado por Mardoqueu. E Mardoqueu representa também Cristo. Porque é o livro dos disfarces. Porque só Deus tem poder de mudar a nossa identidade. Aí Apocalipse no capítulo de número 2, versículo de número 17, vai dizer que todos aqueles que são salvos, ao que vencer, eu darei uma pedra branca, e nesta pedra
um novo nome que ninguém que não tem não sabe. Ei, Jesus já preparou uma nova identidade para você. Pode entrar na presença do Rei, porque você vai receber. Então, para morar no reino é necessário ter a identidade do reino. Porque quem não tem identidade do reino não consegue morar no reino. Quem não tem identidade do reino não consegue estar na presença do Rei. Então, a última característica, eu vou parar aqui. Porque senão eu vou falar a noite inteira. E você quer jantar, amém? Não é pecado ter fome, não, irmãos. Eu também quero jantar. E quero comer depois uma osnei Haman. Uma orelha de Haman. Então, para ter uma noite com o Rei, tem que entender. Não vai ser a última, vai ser a penúltima. Eu tenho que entender quem é o meu inimigo. Porque tem gente que não entende quem é o seu inimigo. E aí ele discute com o irmão, discute com o marido, discute com o pastor. Quer mudar da igreja. Quer abandonar o ministério, quer abandonar o cargo. Briga no serviço, porque não entendeu quem é o inimigo dele. Aí ele faz do inimigo dele até o pobre do marido. É forte, irmã. É forte. A Bíblia Sagrada vai dizer que a rainha Esther, ela vai... Tem muita coisa. Eu poderia falar sobre Hagai. Porque a Bíblia Sagrada diz que agora eles vão procurar por todo o reino alguém que seja melhor do que Vasti. E eles vão encontrar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Hagai, o eunuco, ele olha para Esther. E quando ele olha para Esther, a Bíblia Sagrada diz que ela alcança graça. Graça. Diante dos olhos de Hagai. E Hagai dá as melhores para ela. 7 mulheres, 7 mulheres, fala aí dos 7 espíritos de Deus, os 7 espíritos de profecia. E ele dá o melhor da casa para ela. Só que existe um outro paralelo. Os primeiros 7 eunucos vão buscar Vasti e não conseguem trazer Vasti. Só que os outros 7 eunucos vão buscar Esther e trazem Esther. Só que o nome do eunuco é Hagai. E Hagai vem de Hag. E Hag significa 2 coisas. A primeira significa festa. E a segunda é Sameach, festa de alegria. Só que é uma alegria condicionada. Não é uma alegria que vem do nada, porque a alegria que vem do nada é emoção. É uma alegria que vem por causa do serviço. É uma alegria que vem porque eu estou indo em direção ao palácio me encontrar com o rei. Então Hagai é o símbolo da alegria que leva aquele que mesmo com pouco conhecimento diante do rei para servir ao rei. Porque tem gente que acha que uma conta gorda é motivo de alegria. Tem gente que acha que um bom salário é motivo de alegria. Mas Deus está nesta noite trazendo os seus eunucos para trazer você a verdadeira alegria. Pode estar doente, pode passar provação, pode passar luta, pode até enfrentar dificuldade, mas a alegria do Espírito Santo de Deus, ela sempre vai estar em você, independente da sua condição financeira. A Bíblia diz que ela é introduzida no reino. Ela é introduzida no reino, tem a alegria de servir ao rei, e agora vai parar na porta do rei. A gente é condicionado a achar. Vou reformular. Eu fui condicionada a achar que quem parava na porta é porque não tinha prestígio. Só que a porta do reino era o lugar principal depois do trono. Vou te dar 2 exemplos. Era o lugar que se julgavam as leis da terra.
lembra de Boaz? Ele parou na porta, descalçou o sapato do seu parente para poder remir Ruth. Lembra de Absalão? Absalão quer tomar o reino do pai. Então ele para na porta para tentar roubar o coração do povo que quer entrar na presença do rei para se consultar com o rei. Então na porta só paravam os sábios. Só parava aqueles que tinham autoridade e conhecimento para julgar as causas. Não era qualquer um que parava na porta. Porque tem gente que acha que o serviço da porta não é necessário. Tem gente que acha que só o serviço de cantar, tocar, pregar é importante. Mas quem está na porta tem que ter sabedoria. É um serviço lindo. Ele está na porta, Mardoqueu. Ele está na porta. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Amã, e os sábios judeus, eles dizem que Amã é o mesmo Memucã. Porque nós não temos tempo, nós vamos fazer um seminário a respeito disso. Eu vou te explicar o nome dos 7 mordomos, os sete sábios que aconselham o rei. O nome Memucã, ele significa aquele que foi exaltado acima de todos os outros príncipes. Então não é um nome, é um título. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele é exaltado acima de todos os outros príncipes. Só que nada satisfaz o coração de alguém orgulhoso e egoísta. Pode ter um bom carro, pode ter uma boa casa, pode ter bons filhos, pode ter um marido ou uma mulher que serve a Deus, mas o seu ego é tão grande que nunca consegue ter gratidão por aquilo que tem e começa a olhar só por aquilo que não tem. Seu nome, Amã. Só que o texto vai dizer assim, olha, engrandeceu, capítulo de número 3, engrandeceu o rei Amã. E quem era Amã? Amã era filho de Omedata e vai dizer que ele era descendentes dos Agagitas. E quem era Agagita? Era descendência real. Eram os descendentes de Agag. Era os amalequitas. Os amalequitas, eles provocaram tanto a ira de Deus, que a Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Deuteronômio, capítulo de número 25, que virou um mandamento destruir os amalequitas. Porque os amalequitas, no livro do Êxodo, capítulo de número 17, eles vão se opor ao caminho do povo de Deus. Porque eu fui falar para Deus assim, falei, Senhor, não é possível que alguém quer destruir uma nação inteira porque um homem não se curvou diante dele. E aí Deus me respondeu. E ele disse assim para mim, assim, porque não é apenas um homem, é um principado. Porque tem gente que acha que está lutando e o seu adversário é um homem. Acha que o seu adversário é o seu patrão. Acha que o seu adversário é seu marido. Acha que o seu adversário é aquela irmã que não cumprimenta você com a paz do Senhor. Mas Deus está dizendo que o seu adversário é Amã. E este é mandamento destruir. Só que Amã, ele vai destruir uma classe especial de pessoas. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro do Êxodo que ele vai em encontro ao caminho sem que os filhos de Israel fizessem nada para ele. Então, independente de Mardoqueu se prostrar ou não se prostrar, ele ia querer matar. Porque tem gente que persegue a gente, não é por causa do nosso cabelo, não é por causa da nossa roupa, não é nem porque a gente não olha para ele, mas é porque Satanás habita dentro do coração dele para te destruir. É só pelo fato. Você sendo ou não sendo, você cumprimentando ou não cumprimentando, você ligando ou você não ligando, você mandando mensagem, você não mandando mensagem, você cuidando ou você não cuidando, você pastoreando ou não pastoreando, você saindo de casa ou não saindo, você indo no hospital visitar ou não indo, sempre vai ter um motivo para falar de você, porque é Satanás que se opõe ao seu chamado. É aquele
aquele tipo de pessoa que está dentro da igreja só para tribular o pastor e a pastora. Pronto, falei. Sou daqui mesmo. A pastora não me atendeu. Isso aqui não está aqui no esboço não, viu? É Deus falando com você. A pastora não me atendeu, irmão, te atendendo ou não te atendendo? Fazendo ou não fazendo? Falando ou não falando? Te colocando para trabalhar ou te colocando no banco, que é o teu lugar? Ainda assim você sempre vai caçar um motivo para falar, porque Satanás está agindo no seu coração. Só que hoje ele vai cair por terra. E ele vai dar algumas características especiais. Eu preciso de correr. Ele vai dar algumas características especiais. O espírito de Agag, o espírito de Amalequita, Amaleque e Agag, eles vão ver que o povo está cansado do deserto. Eles vão ver que o povo não tem água para beber, que o povo está fraco, abatido. Então ele vai por trás para tentar cercar e impedir deles alcançar a promessa. Porque Satanás, ele usa as táticas dele. Ele não pega alguém que não murmura. Ele pega alguém que está no meio do deserto e se cansou da prova, achando que a prova nunca vai acabar. É esse que ele quer matar. Ele pega aquele que está passando necessidade, porque a água fala de bem essencial. Então ele não tem o bem essencial, ele começa a murmurar. Murmura do marido, murmura do patrão, murmura do país, murmura do rei, murmura da lei, murmura de tudo. Então Agag tem legalidade para tocar. Só que ele nunca vai tocar, bater de frente. Ele sempre vai chegar de costas, sorrateiramente, agindo na emboscada para tentar te parar, porque você está fraco e é mais fácil de matar. Então ele se opõe ao povo de Deus, ele ataca só pela retaguarda, ataca só os fracos e aqueles que estão dispersos, e ele ataca porque ele não tem temor de Deus. Olha só, Êxodo capítulo de número 17, Deus já tinha aberto o mar, Deus já tinha enviado praga, Deus já tinha enviado sinais, Deus fazia a roupa crescer, o sapato crescer, Deus brotava maná. Então Agag está vendo os milagres de Deus. Ele está vendo que ali é um povo de Deus. Ele está vendo a unção que tem sobre a vida, mas ainda sabendo que tem unção e autoridade, ele não tem temor nem de Deus, quem dirá de você, minha irmã? Ei, Deus está dizendo, não para de orar por causa de Agag, porque a sua unção é que não permite Satanás te matar. E ele vai chegar diante do rei. Ele chega diante do rei, e a Bíblia Sagrada diz que quando ele chega diante do rei, ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele vai dizer assim, olha, existe no meio do teu reino um tipo de povo que não obedece às leis do reino, que tem as suas próprias leis. Só que o texto vai dizer que ele vai dizer assim, olha, existe no meio do seu reino um povo que está espalhado, um povo que não anda em unicidade. Esse espalhado aí significa que o povo estava ali, mas estava disperso. E hoje à tarde o Espírito Santo de Deus me visitou, e ele me disse assim, tem gente que até vem, mas está disperso, vem, mas critica a roupa, critica a coroa, critica a decoração, critica o banquete, acha repetitivo, cansativo, enjoativo. Tem gente que vem, mas está espalhado. Só que não entendeu que tudo aqui é um ambiente profético. Ou você acha que você pagou quase 200 libras num vestido para poder não se agradar ao rei? Ou você acha que você está com essa coroa aí que está machucando a sua cabeça, se o propósito não é para agradar o rei? Então nesta noite o espírito ao contrário vai cair por terra, porque Deus vai trazer união para esse projeto. Ele vai
vai dizer assim, ó, existe um povo espalhado, que está por toda a terra, sua terra. Esse povo não tem nada a agregar para o reino. Aí Jesus vai dizer assim, ó, que um reino subdividido faz o quê? Não prevalece. Não precisa nem de demônio para destruir, não, meu irmão. Basta o reino estar dividido. Basta a tua líder, o teu líder. Eu vou falar, irmão. Vim aqui para entregar tudo. 3 horas da manhã eu vou embora. Aí Deus dá uma visão pro líder. Eu preciso de falar. Eu vou ter que falar, porque senão eu não durmo essa noite. Eu preciso dormir. Aí dá uma visão. Aí ele não vem, não ajuda, não limpa, não constrói. E ainda dissemina no meio do povo a desunião. Só que esse reino aqui é organizado. E se o seu coração nesta noite entrou aqui que não for com um propósito, Deus está dizendo assim, ó, Ele vai mudar o seu coração para você entender o propósito de tudo isso aqui e para o próximo ano você ter coroa, você ter roupa, você ter sapato e vir para a presença de Deus adorar ao Senhor. Eu não estou dizendo de quem veio do trabalho direto para cá. Eu não estou dizendo de quem não teve dinheiro para comprar uma roupa. Porque se você veio do trabalho direto para cá e não tem a sua coroa, a coroa Jesus já preparou para você. Aí ele vai dar 3 bilhões de dólares. 10 mil ciclos de prata. Na intenção de comprar o povo. Ele vai comprar o povo e ele vai fazer um édito. Vocês conhecem a história. Vai dar um anel para ele, ele vai selar para que não seja revogado. E o rei vai dizer assim, não precisa do dinheiro. Toma esse povo na tua mão e faz dele o que você quiser. Só que dentro do reino, meu irmão, tem alguém que está sentado na porta. Dentro do reino pode ter até gente espalhada, mas tem gente que está ligada nas coisas do inimigo. E a Bíblia Sagrada diz que este é Mordecai. Mordecai, Mardoqueu. Só que ele não pode ir de encontro com a rainha Esther. Ele não pode porque ele é homem. E nenhum homem poderia ter contato com a rainha. Ninguém pode gozar da intimidade da rainha que não seja o rei. Então ele manda recado pelo seu eunuco. E aí, a Bíblia Sagrada diz que depois de tudo aquilo que nós já ouvimos, e essa é a última característica, tá bom? Para quem quer ter uma noite com o rei. É noite com o rei, né? É noite com o rei. É entender que Deus te colocou no lugar que você está porque tem um propósito. Só que ela vai chegar em Mardoqueu e ela vai dizer algo muito interessante. Ela vai dizer assim, olha, primeiro ela vai dizer que ela não está preparada, em outras palavras. E aí Mardoqueu vai dizer para ela assim, olha, quem sabe foi para este tempo que Deus te fez rainha. Só que ali não tem a palavra Zman. Zman é tempo. Por exemplo, Eclesiastes diz assim, olha, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. A palavra aqui não é Zman, que é tempo, estação. A palavra aqui é Et. E Et é algo muito específico. Ele só aparece quando está debaixo de uma grande especificidade. Ele só aparece quando tem um propósito específico. É mais do que um tempo específico, é um propósito específico. Ou você acha que você está com essa coroa na cabeça só porque veio para um culto? Não. Você está aqui nesta noite porque Deus te separou para um propósito específico, para um tempo específico, para uma realização específica e para que Deus possa transformar vidas.
quando ele olha para ela e ele diz que o propósito era específico e tempo estava determinado por Deus, ela vai dizer assim: ajunta o povo. Porque para Deus trabalhar não pode ter desunião. Dentro dessa casa, seu marido não pode querer morar perto da igreja e você querer morar perto do trabalho. Tem que ter união. Para as coisas dar certo, todo mundo tem que pensar com o mesmo propósito e ter o mesmo coração. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que ele ajunta o povo. Papel do Espírito Santo. Porque não é através de nós, é quem convence é o Espírito. Se Deus não tivesse te convencido, minha irmã, eu duvido que você estava com essa roupa nessa noite. Eu, por falta de um vestido, Jesus me deu, foi 2 igualzinho. Verdade. Tem 2 desse. Se você gostou, depois eu te dou esse, porque eu tenho outro em casa. Tá? É L, large. Tá bom? Gostou? É teu então, varoa. Vou deixar lá no hotel pra tu pegar, viu? É sério, vou deixar lá. Tá? Então a Bíblia Sagrada diz que depois de 3 dias, e o mais gostoso, o mais bonito, eu não vou falar, que é o versículo de número 2 do capítulo 5. Porque não dá tempo. Porque a gente acha que o segredo está no Malhut. E o segredo está no versículo de número 2. A Bíblia Sagrada diz que depois de 3 dias, ela vai entrar na presença do rei. E ela, lavshá, não bigadim. Bigadim é vestes. Como disse a pastora, ela era rainha. Tudo que ela vestia era veste real. Se ela colocasse um sapato vermelho e um preto, se tornava vestes reais. Porque ela era rainha. Só que ela vai se vestir, lavshá, é mais do que uma vestimenta, é um revestimento. Tem gente que não entendeu, mas eu vou ajudar. Jesus, quando você aceita Ele, você veste. Quando o Espírito te batiza, Ele te reveste. Ela revestiu-se de autoridade. Essa palavra transformada no grego é a mesma palavra que se encontra no livro de Mateus. Quando Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, ele tem fome. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que vem Satanás para tentá-lo. Satanás fala: se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. E Jesus fala nem só de pão, citando o Êxodo. Vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tu é filho de Deus, se torna daqui de cima lá para baixo, porque aos teus anjos dará ordem ao seu respeito. E ele vai dizer assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Só que o próximo passo de Satanás é achar que a gente não tem autoridade. Então ele vai, a Bíblia Sagrada diz que ele leva Jesus no mais alto de todos os pináculos do templo. E de lá de cima ele vai mostrar todos os reinos. Ele vai mostrar Melachim, todos os reinos da terra. Só que Jesus entende que ele não precisa dos reinos, porque ele está vestido de Malhut, de reino. Ele tem autoridade para governar os 4 mundos. Através de Cristo, nós outra vez temos autoridade que Adão perdeu no Éden. Porque Deus deu todas as autoridades de todos os mundos. Malhut significa autoridade para reinar sobre os mundos. Quais são os mundos? Mundo animal. Lembra que Adão tinha autoridade? Deu nome para todos os bichos. Reino mineral sobre todas as pedras preciosas. A autoridade no reino animal, mineral. A autoridade no reino dos homens. E a autoridade no reino espiritual. Quando ela se veste de autoridade, o rei que está sentado diante do trono se torna pequeno diante dela. É por isso que tem gente, irmãos, que tem pouco ensinamento, tem poucas, estudou muito pouco. Mas quando ele abre a boca para falar,
você sente a encarnação do reino de Deus na terra. Você sente a manifestação do reino de Deus na terra. Porque embora ele não seja douto, embora ele não seja culto, ele tem autoridade para abrir portas de reino sobre a tua vida. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que ela se veste de Malhut e ela para no pátio interior. Eu só vou falar isso, nós vamos terminar, tá bom? Ela para no pátio interior, que dá de frente para o aposento do rei. E a Bíblia Sagrada vai dizer, capítulo de número 2, capítulo de número 5, versículo de número 2, está ali, ó. E vendo o rei, a rainha Esther, ela alcançou graça. Só que a palavra alcançou no hebraico é nassá. E nassá significa perdoar. A palavra graça ali é rena. E rena significa favor imerecido. E a palavra ali diz assim, ó, e ela alcançou. Então, ela foi perdoada através de um favor imerecido. E o rei estendeu. A palavra estendeu no hebraico é iassat. Só que iassat é um verbo muito grande. Então a mesma palavra que é estendeu o cetro, também é deitou. Era uma linguagem de Cristo ali. O rei representa Cristo. O cetro representa a cruz do Calvário. E a rainha Esther representa a igreja. Porque através da morte de Cristo, nós alcançamos graça diante dele e somos perdoados dos nossos pecados. Ei, eu quero dizer para você nesta noite que o rei está aqui e ele está estendendo o cetro em seu favor, em sua casa, em sua família, para poder salvar a sua casa e mudar a sua história. Se coloca sobre os seus pés. Isso virou um seminário. Eu vou falar com a pastora depois para nós dar um seminário aqui. Aí vocês vão ver que ainda tem o capítulo de número 6, 7, 8, 9 e 10. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu tenho certeza de duas coisas. A primeira coisa é que você se preparou. Como diz a pastora, você já estava preparada. Você só se aparamentou. Só que, mais do que uma roupa bonita, nós viemos aqui para invocar o reino do eterno sobre esta terra. Hoje, portais estão abertos. Semana que vem é o Hag Purim Sameach. É a festa de Purim e de alegria. Portais estarão abertos para você ter acesso ao reino, ao mundo espiritual. Então eu quero convidar você aí onde você está nesta noite. Entender que mesmo se você estiver com lepra, com pecado, hoje não é noite de se maquiar, hoje é noite de arrancar a máscara. É noite de entrar na presença do rei, entendendo que o rei é Cristo e que ele morreu na cruz do Calvário para poder nos dar salvação e vida eterna. É por isso que na noite de Purim faz-se um banquete. E no banquete tem 3 coisas. Olha que lindo. Pega a caixinha para mim, fazendo favor, pastora. Tem uma caixa dessa que vai para a mesa. Uma caixa de tzedakah. E dentro da caixa de tzedakah, todo judeu, ele coloca 33 do seu dinheiro. Para fazer alusão dos 30 representando a oferta que Amã deu para o rei, e os 3 representando os 3 mundos de volta, porque nós só temos hoje poder no mundo animal antes de Cristo, e agora através de Cristo nós temos poder nos 3 mundos, e cada moeda representa um mundo. Só que na mesa do judeu, além de uma caixa que vai 30 moedas representando a morte de Cristo,
que Judas vendeu a Cristo por 30 moedas, também é colocado 2 elementos básicos, que não pode faltar. Um mahalá, que é um pão trançado. Só que o pão trançado ali representa a forca que Amã preparou para Mardoqueu, mas ele que morreu nela. Tem a Uznei Ramã, as orelhas de Naamã, que a gente come entendendo que quando a gente come, a gente interniza a vitória sobre o nosso adversário. E tem um outro elemento que é o vinho, o suco da vide. Só que esses 2 elementos, o pão e o vinho, o judeu vai dizer que ele representa a força para o corpo. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus está sentado na mesa. Ele senta na mesa, ele ergue o cálice do vinho e ele vai dizer: este é o cálice do Novo Testamento em meu sangue. Ele vai pegar o pão e ele vai dizer que aquele pão é o seu corpo que foi partido por nós. Então, mesmo o judeu não acreditando em Cristo, quando estão os elementos sobre a mesa, ele é obrigado a entender que a salvação não veio por mérito dele, mas veio através do mérito do Rei, que é Jesus. Então eu quero convidar você para fechar os seus olhos, para você entender que mesmo o nome de Deus não sendo citado, Ele está nos bastidores trabalhando em seu favor. Vamos orar? Vamos orar? Então eu quero convidar você para orar comigo. Fecha seus olhos e começa a invocar a presença do Rei sobre esta noite. Entra na sala do banquete nesta noite. Entra na sala do trono nesta noite. Porque você não merecia, mas Jesus te escolheu. Te fez rainha no lugar de Vasti, mudou a sua história. Pai, em o nome do Senhor Jesus, Deus, nós colocamos, ó Pai, a tua igreja, o teu povo, Senhor Deus, diante de ti. Senhor Deus, nós queremos, Pai, clamar a Deus querido e santo e pedir ao Senhor, Pai, nesta noite, Lavishá Malhut, Senhor, nos revista do teu reino, Senhor Deus. Traga, ó Deus, a manifestação do teu reino sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, sobre esta terra. Senhor Deus, vai repreendendo, ó Deus querido e santo, todo o mal, Senhor. Tudo aquilo, ó Deus querido e santo, que impede, ó Pai querido e santo, o teu povo, Senhor, de governar pelos mundos, Senhor Deus, Pai, e de ser, ó Deus, manifesta a tua presença, Senhor. Derrama, Deus querido e santo, do teu poder e da tua glória, Senhor Deus Pai, para que o seu nome, Deus, seja glorificado. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus?